Pessoal, tudo bem? Conforme combinado, segue aqui o nosso vídeo falando um pouquinho sobre a unidade 5 com o tema A Arte ao Nosso Alcance e dando uma atenção maior para um segmento muito bacana chamado Pop Art, né? Esse movimento eu acho que tem tudo a ver também nos dias de hoje, independente dele ter começado lá atrás, é algo que faz parte do nosso cotidiano. Pop art, né, um movimento artístico, né, que ele tem como característica a reprodução de temas relacionados ao consumo, né, a publicidade, ao estilo de vida do americano. Esse termo, gente, ele vem, né, do inglês, que significa arte popular, e ele surgiu lá na década de 1950, então quer dizer, ele não é tão novinho assim, apesar de fazer parte do nosso cotidiano hoje em dia também. A expressão, pessoal, ela foi criada porque houve um grupo de artistas chamado Grupo Independente, né? E durante a década de 60, né, lá em 1960, ele atingiu o auge, né, em Nova York. Apesar que a pop art, né, ela não foi considerada um fenômeno cultural, né, algo assim, apesar de estar muito ligada à cultura, mas ela tinha uma interpretação feita pelos artistas, assim, uma cultura mesmo de popular, de massa, mostrando o cotidiano mesmo, né? Tudo que acontecia à sua volta. Esse movimento, gente, ele acabou influenciando grandemente o grafismo e os desenhos relacionados à moda. Isso que era bem bacana. A arte pop, pessoal, ela teve uma grande, poderosa, né, influência na vida cotidiana lá na segunda metade do século XX. Então, o seu desenvolvimento, a partir de aí, começou de uma forma muito bacana, estourou, né, na realidade. Era a volta, assim, de uma arte mais figurativa, sabe? Totalmente oposta ao expressionismo, que tinha aquele abstrato, que dominava a estética total da arte desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, o pop art chegou para chegar, né? Para colocar a arte, as suas expressões que eram feitas através de televisão, fotografia, as histórias em quadrinhos, do cinema, a publicidade em geral, né? Então, assim, um dos objetivos maiores, né, ligado à pop art eram as críticas, né, um bombardeio mesmo, né, de críticas, a ironia, né, para a sociedade em cima dos objetos de consumo, e utilizando a publicidade para isso, principalmente as histórias em quadrinhos, né? Então, era o veículo que eles tinham para fazer a sua divulgação. E se a gente parar para analisar, hoje em dia, as histórias em quadrinhos sempre, né, no auge de qualquer movimento, né? Mas ao mesmo tempo que ela produzia uma crítica, a pop art se apoiava na necessidade dos objetos de consumo, né? Isso era muito nítido, era muito forte e acabam se inspirando muitas vezes no próprio aumento do consumo, como aconteceu como um grande exemplo e conhecido mundialmente, as roupas Campbell, né? Então, quer dizer, dentro da arte, o consumo dentro de uma cultura popular em massa era muito grande. Além disso, gente, muito do que era considerado brega, né, nada a ver, assim, acabou virando moda dentro desse segmento, já que tanto o gosto como a arte tinha, o gosto, né, pela arte tinha um determinado valor, né, um grande significado, conforme alguns contextos históricos, né, que se realiza dentro da pop art, acabava proporcionando uma transformação que do vulgar acabou se tornando refinado, né, e acabou aproximando os objetos
próprios do dia a dia populares. Então, as características do pop art, ela é muito forte, ela é muito utilizada no nosso dia a dia, né? Em pleno 2020, eu acho que é o que acaba sendo mais em evidência. Não desmerecendo uma arte acadêmica, por exemplo, né? Onde se fala da história, da mitologia, da religião, mas são outras características que acabaram tomando espaço dentro do mundo da arte. Então, por exemplo, essa aproximação da vida, do cotidiano, né? Ela é muito intensa. As cores fortes, vibrantes, né? Também chama muito atenção dentro desse segmento. Grande reprodução de peças publicitárias, isso também é uma característica no pop art. E a inspiração da cultura em massa mesmo. Outra coisa assim bacana que se utiliza, né, é o uso da serigrafia, né, a imitação da estética industrial, como se dentro de uma produção gráfica, por exemplo, e a reprodução em séries do mesmo tema, no caso da sopa. Tem a imagem conhecida também da Marilyn Monroe, né, várias fotos dela colorida. Então é a sequência da mesma imagem e sempre um produto mais americanizado, né? Aí que nem eu falei, né, o uso da imagem de celebridades, por exemplo. E eu acho que é o auge do pop art, é o universo das histórias em quadrinhos, né? Essa linguagem figurativa, realista, se refere às aparências do mundo, né? Esse mundo contemporâneo que nós temos hoje é bem diferente de uma arte mais clássica, né? Toda a temática, pessoal, ela é extraída assim do meio ambiente urbano, né? Das grandes cidades, dos aspectos sociais, culturais. E as histórias em quadrinhos, revistas, jornais, enfim, mostra bem isso, né? Os grandes anúncios dentro do cinema, rádio, televisão, hoje com a tecnologia que nós temos, né? As redes sociais e tal. Então, enfim, ela é muito, muito intensa. Ela tem aquela ausência, pessoal, daquele planejamento crítico, sabe? Todo, né, motivado, igual tem uma pintura, por exemplo, né? Então, a representação, ele tem a sua expressão livre, né? E repetitiva, que seria mais a palavra de ordem, né? Formas, figuras, cores, tudo em escala natural, nada muito regrado, né? Então, assim, é muito bacana de se trabalhar. Pessoal, existem grandes artistas, né, dentro da pop art. Na nossa próxima aula a gente vai estar falando sobre isso. Ficou faltando um pouco, né, do complemento da aula que nós tivemos, mas eu vou colocar esse vídeo para os 3 oitavos anos para dar uma recapitulada, como se fosse uma revisão mesmo do tema pop art. Mas eu acredito que ele é mais gostoso de se trabalhar na prática, né? Ele é mais fácil de se entender, né? Você pode colocar de uma forma assim bacana o significado dela. Tenho muitos amigos que trabalham diretamente com pop art e a criatividade que não falta, né? Cabe a cada um de nós colocar ali no papel. Nos dias atuais, onde o consumo é cada vez maior, né? Independente do que nós estamos vivendo ou não, mas eu acredito que é uma forma de arte extremamente expressiva, né? Você consegue cutucar ao mesmo tempo, levantar a bandeira ao mesmo tempo de algum tema polêmico, por exemplo, e principalmente nos dias de hoje, né? Que ferramentas não nos faltam para poder criar uma arte relacionada a isso, né? O consumismo em massa cada dia maior. Claro, é um movimento totalmente ligado ao consumo americano, mas existe uma grande influência brasileira em cima disso, né? Então, grandes artistas têm a inspiração e buscaram isso para poder trazer e colocar em prática aqui no país, no Brasil, mesmo em décadas passadas até os dias atuais, tá bom? É isso, gente, um pequeno resumo. Nós vamos falar mais ainda sobre pop art em sala de aula. Eu gosto de trabalhar isso mais na prática, né? Colocando a mão na massa.
e ver o que cada um pode desenvolver, pode criar dentro do seu universo, né? Da sua mente, aquilo que você acredita, que você gosta e se descobre dentro de algum movimento, algum segmento artístico, tá bom? Um grande beijo e a gente vai se falando. Tchau, tchau!